Olá, boa noite. Boa noite. Ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso concede liberdade a Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão do PT. O ex-diretor do Banco do Brasil, que já cumpriu um terço da pena, vai pagar R$2 milhões de multa para deixar a cadeia. Governador Geraldo Alckmin, do PSDB, critica Carlos Marum, do PMDB, por condicionar liberação de verbas à reforma da Previdência. E governadores do Nordeste se unem e ameaçam processar o ministro. IML de Brasília tem 10 dias para esclarecer a justiça sobre o estado de saúde de Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo está preso após ser condenado por corrupção. E o país fecha mais de 12 mil vagas formais de emprego em novembro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tá aí, amor, vamos viajar. Eu, você e as crianças de avião. Ai, legal, mas tem IPVA pra pagar. Então eu, você e as crianças de carro. E o IPTU, material escolar? É só eu de carro. O quê? Não, pra pegar o crédito. Tá se complicando, viajante. Faz no app. Epa, o app. No app Bradesco, você tem crédito para as contas de começo de ano sem gastar seu 3G. A gente podia levar meu irmão, né? Já tem mala demais. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, você vai conhecer a origem de vários ditados populares. Tem também uma apresentação de Cacau Gomes, estrela da Broadway brasileira. É a minha imagem, eu não sei dizer. E eu recebo um doutor que sabe tudo de bactérias. Você sabe quem é, né? Ele vai nos contar as curiosidades desse mundo escondido. Não perca. Todo Seu é hoje às 10h30 da noite. Vai se revelar. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai impor restrições ao uso de mais 10 parques da cidade a partir de amanhã. A decisão foi tomada depois da confirmação da morte de outros 10 macacos por febre amarela em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As ações da Prefeitura contra a febre amarela começaram em outubro, depois da morte de primatas no Horto Florestal, na Zona Norte, que foi fechado, assim como o Parque da Cantareira, localizado na mesma área. Na época, foram fechados 15 parques municipais na Zona Norte. Agora, outros 10 locais devem ter medidas restritivas nas regiões do Jardim Herculano, Boimirim, Guarapiranga e Raposo Tavares. A Prefeitura também anunciou que a campanha de vacinação contra a febre amarela vai ser estendida para as zonas sul e oeste da capital paulista, onde estão os novos parques com restrições. Até o último dia 19, mais de 1.100.000 doses da vacina foram aplicadas na cidade em razão do surto da doença em animais. Agora, com as novas medidas da Secretaria de Meio Ambiente, São Paulo passa a ter 25 parques com portas fechadas ao público. E o governo de São Paulo adiou mais uma vez a inauguração da estação de metrô Mackenzie na linha 4 amarela, que estava prevista para o fim de dezembro. Agora a data ficou para janeiro de 2018.
De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, faltam vidros e forros para a finalização da obra e, segundo o governo, uma multa no valor de 17 milhões de reais será aplicada ao consórcio responsável pelo atraso. A segunda fase de obras da linha amarela do metrô começou em 2012 e deveria ter ficado pronta em 2014, mas ficou interrompida durante um ano depois do rompimento de contrato entre o governo e o consórcio, que não cumpriu o acordo. Em agosto de 2016, as obras foram retomadas. Segundo reportagem da TV Globo, a passagem de ônibus em São Paulo vai aumentar e passar para R$ 4,00 em 2018. O aumento deve chegar a partir da primeira segunda-feira útil do ano, dia 8 de janeiro. Atualmente, o bilhete unitário custa R$ 3,80. Uma empresa investigada na Lava Jato ganhou contrato milionário com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A empresa Mazan será responsável pela prestação de serviços a creches e aos espaços de desenvolvimento infantil. O novo contrato foi firmado em pregão ocorrido no dia 18 de dezembro e renderá quase 30 milhões de reais à contratada. O empresário Marco Antônio de Luca, ex-sócio da empresa, chegou a ser preso por envolvimento com suposto esquema de propina. Ele teria efetuado pagamentos irregulares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, para a empresa ser favorecida no esquema de fornecimento de alimentos para escolas e presídios. Conhecido como o Rei das Quentinhas, ele foi liberado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Cabral está preso há mais de um ano. Ele já foi condenado a penas que somam 87 anos. A Secretaria Municipal de Educação alega que a empresa não se encontra suspeita de participar de qualquer processo licitatório. A Mazan também declara que não está impedida de participar de concorrências públicas e que o investigado é Marco Antônio de Luca, ex-sócio, e não a companhia. Cerca de 30 índios da etnia Pataxó voltaram a ocupar hoje a Fazenda Esmeralda da família do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, que está preso acusado de corrupção. A Polícia Federal também abriu hoje mais uma frente de investigações contra Gedel, desta vez suspeito de lavar dinheiro por meio de compra de material agrícola. A fazenda de 643 hectares fica localizada na zona rural de Itapetinga, cidade do sudoeste da Bahia. A área já tinha sido ocupada em setembro pelo mesmo grupo de índios que voltou a invadir o local, hoje sob a alegação de que o espaço foi erguido em uma área que era um antigo cemitério indígena. A tribo Pataxó diz que a FUNAI negou a demarcação da terra por influência política do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde 8 de setembro, acusado de corrupção e de ser dono de uma fortuna de 51 milhões de reais encontrada em malas pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador. O inquérito diz que a fortuna era de Gedel e do irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, também do PMDB. A origem do dinheiro seria de esquemas ilegais de corrupção em estatais com a Caixa Econômica Federal, de acordo com a conclusão da polícia. A Polícia Federal também abriu hoje mais uma frente de investigações sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro do governo Michel Temer. Desta vez, o inquérito apura indícios de lavagem de dinheiro do PMDBista na compra de maquinário agrícola para essa mesma fazenda ocupada pelos índios. Segundo a polícia, movimentações suspeitas de mais de 6 milhões de reais foram identificadas na compra desses produtos e podem ter sido valores oriundos de propina paga por empresas envolvidas no esquema comandado por Gedel e o irmão dele. Ao todo, a Polícia Federal afirma que Gedel é dono de 12 fazendas no interior da Bahia, que valem 67 milhões de reais. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, adiou a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar feito pelo deputado federal Paulo Maluf, do PP. O juiz deu prazo de 10 dias para que os médicos do IML respondam a novas questões elaboradas pela defesa. Os advogados de Maluf apresentaram 33 quesitos sobre o estado de saúde do parlamentar e as condições do complexo penitenciário da Papuda à Vara de Execuções Penais. Maluf, que está preso desde quarta-feira da semana passada, foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão por lavagem de dinheiro que teria desviado dos cofres públicos quando exerceu o cargo de prefeito de São Paulo.
E a Câmara dos Deputados deve recorrer da decisão do Supremo que determinou a perda automática do mandato do deputado Paulo Maluf. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, encomendou um parecer aos técnicos da Casa para definir os argumentos da ação judicial. Faltando poucos dias para a virada do ano, o presidente Michel Temer discursou hoje no Rio de Janeiro, defendendo novamente a reforma da Previdência, que, segundo ele, terá que ser mais radical e onerosa aos trabalhadores se for deixada para o próximo presidente da República. Debaixo de forte calor, Michel Temer discursou durante solenidade de assinatura do decreto que criou a Zona de Processamento de Exportação no Porto do Açu, no norte fluminense. Ao lado do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e outras autoridades estaduais, o presidente da República disse que os opositores da atual reforma da Previdência, proposta por ele, também vão colher ônus políticos caso impeçam o avanço do texto no Congresso Nacional. Previdência, se nós não fizermos agora, não haverá um candidato a governador, não haverá um candidato a presidente, não haverá um candidato a deputado federal, a senador, que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical. Radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus, em que houve corte de pensão de 20%, 30%, houve corte de vencimento de servidores públicos. Michel Temer também disse que após a aprovação da reforma da Previdência, o intuito do governo é promover uma simplificação tributária ainda na gestão dele na presidência da República. Porque eu converso com empresários me dizem, viu, Marcos, dizem assim, eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no Estado, União, municípios. Nós vamos desburocratizar, fazendo uma simplificação tributária. E com isso nós fechamos o ciclo reformista no país. 9 governadores do Nordeste enviaram uma carta ao presidente Michel Temer em que ameaçam processar o ministro Carlos Marum e agentes públicos envolvidos na liberação de verbas em troca de votos de apoio à reforma da Previdência. Segundo a carta, atos arbitrários para extrair alinhamentos políticos são possíveis apenas em ditaduras cruéis. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin criticou Marum por condicionar a liberação de empréstimos de recursos do governo federal e dos bancos públicos a votos de parlamentares para a reforma da Previdência. Não é possível o governo vincular financiamento de banco público, de órgão público financeiro, à votação de deputado. Isso não é possível, quer dizer, isso é um equívoco. Então, o governo tem o direito, diria mais, tem o dever de trabalhar pela reforma. A polêmica declaração de Marum foi dada ontem após uma reunião com o presidente Michel Temer. Os financiamentos da Caixa Econômica Federal são ações de governo. E, nesse sentido, entendemos que deve, sim, ser discutida com esses governantes alguma reciprocidade no sentido de que seja aprovado a reforma da Previdência, que é uma questão que nós entendemos hoje devido à morte para o Brasil. Eu não entendo que seja uma chantagem o governo atuar no sentido de que um aspecto tão importante para o Brasil se torne realidade, que é a modernização da Previdência. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Carlos Marum, com sua estampa de trator, suas óbvias vinculações políticas com o Centrão e sua truculenta atuação na milícia que tentou salvar o mandato de Eduardo Cunha, tornou-se a cara do governo de Michel Temer neste final de 2017. O primeiro grande lance de Marum como ministro da Coordenação Política foi condicionar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal para estados à capacidade dos governadores de obter votos a favor da reforma da Previdência no Congresso. Marum chamou o fisiologismo de ação de governo. Muitos se espantaram, mas o ministro apenas escancarou algo que vem sendo feito de forma velada desde que PT, PMDB e seus satélites se juntaram para saquear o Estado. Virada do avesso, a Caixa Econômica precisa de capitalização e Temer mantém a Casa Bancária Estatal sob o comando do Partido Progressista, estrela do Centrão, campeão no ranking de envolvidos na Lava Jato. Em maio de 2016, quando tomou posse, Michel Temer disse em discurso: "A moral pública será permanentemente buscada no meu governo.
Afirmou que a Lava Jato, referência no combate à corrupção, teria proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. As palavras do presidente viraram pó ou lama. Nesse ambiente, Marum é o governo sem máscara. Ele representa o cinismo terceirizado. Fica com a má fama, enquanto Temer e os amigos denunciados ficam com o poder. Isso pode dar em desastre, não em reforma da Previdência. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ajuizou hoje uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para contestar trechos do decreto de indulto assinado pelo presidente Michel Temer. Em um trecho do documento, Dodge afirmou que, abre aspas, o chefe do Poder Executivo não tem poder ilimitado de conceder indulto. Na República, nenhum poder é ilimitado, fecha aspas. O decreto de indulto de Natal assinado por Temer foi duramente criticado por procuradores e representantes da Lava Jato, porque poderia beneficiar vários políticos que são réus por corrupção. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que reduz para 60 anos a idade mínima para o saque de cotas do PIS/PASEP. A MP entra em vigor no dia 6 de janeiro. E segundo o Ministério do Planejamento, a mudança deve beneficiar quase 11 milhões de pessoas e injetar 21 bilhões de reais na economia. Como previsto, o paulistano teve mais um dia de tempo bem abafado, que resultou em chuvas aqui na capital paulista. Pois é, e ainda pode chover mais agora à noite. Vamos ver se teremos mudanças por aqui amanhã, com Mariana Armentano. Sem mudanças, o tempo abafado continua provocando chuvas em todo o estado. E quem estiver aqui na Grande São Paulo, não esqueça o guarda-chuva em casa não, hein? Amanhã teremos mínimas de 21 graus e máxima tarde em torno dos 28, com chuvas a qualquer hora, até com risco de temporais. Aí na sexta quase nada muda e no sábado o tempo fecha mais e as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus aqui na capital. Um incêndio atingiu um depósito de um supermercado em Osasco. As equipes continuam lá no local, mas o fogo já está contido. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas. Em Osasco, o fogo começou no início da tarde de hoje, formando uma grande nuvem de fumaça preta que tomou conta do céu em toda a extensão do estabelecimento, pertencente a um grupo de supermercados. Até o final da tarde, o Corpo de Bombeiros continuou atuando para conter as chamas no local, que fica na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, no Jardim Santa Fé, perto da rodovia Anhanguera. A fumaça pôde ser vista da via e tomou conta das residências próximas. Segundo a corporação, 24 equipes com 72 homens de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e da zona sul da capital foram acionadas para apagar o incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. De acordo com a empresa proprietária, o imóvel foi totalmente esvaziado, ninguém ficou ferido. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade condicional hoje a Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e condenado no processo do mensalão do PT e que tinha fugido do Brasil com documentos do irmão morto. Ao dar liberdade ao réu, o ministro Luiz Roberto Barroso disse na sentença que Henrique Pisolato preenche os requisitos da lei para obter o benefício condicional, que é o cumprimento de mais de 1/3 da pena, não ser reincidente em crime doloso e ter bons antecedentes na prisão. Para deixar a penitenciária, Pisolato vai precisar pagar mensalmente as parcelas da multa de mais de 2 milhões de reais, estabelecida na condenação dele em 2013. Na época, Henrique Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão, pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro no âmbito do mensalão do PT. Ele fugiu do Brasil em novembro daquele ano para não ser preso. E na fuga, usou documentos do irmão morto. Já condenado e procurado pela Interpol, Pisolato acabou preso na Itália em fevereiro de 2014. A extradição dele foi autorizada pelo governo italiano em setembro de 2015.
Desde maio deste ano, o ex-diretor do Banco do Brasil está preso em regime semiaberto, no qual é possível deixar o presídio da Papuda, em Brasília, durante o dia para trabalhar. Em entrevista ao príncipe Harry da Inglaterra, o ex-presidente americano Barack Obama criticou o uso irresponsável das redes sociais. Em entrevista veiculada hoje na rádio estatal britânica BBC, Obama afirmou que, quando mal usadas, as redes sociais podem afetar o poder da opinião pública de compreender questões complexas, além de divulgar notícias e fatos falsos. Apesar de não citar nomes durante a conversa com Harry, a fala parece direcionada para seu sucessor Donald Trump, conhecido por ser um feroz e constante utilizador do Twitter, além de colecionar polêmicas sobre suas declarações e discussões nas redes. Explosão em supermercado em São Petersburgo, na Rússia, deixa pelo menos 10 feridos. Cerca de 50 pessoas foram retiradas do local. Nenhuma das 10 vítimas hospitalizadas corre risco de morte. De acordo com o Comitê de Investigação russo, a explosão foi provocada por um dispositivo artesanal. A motivação da explosão não está clara. Segundo a mídia do país, a bomba caseira foi escondida no vestiário do supermercado onde os funcionários deixam seus pertences. Foram divulgados hoje os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram que uma perda de mais de 12 mil vagas de trabalho só em novembro no país. Foram mais demissões do que contratações no mês passado, o que interrompeu uma série de 7 meses de saldo positivo. Os números já incluem as novas formas de contratação estabelecidas na reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro. O governo avaliou a medida como um instrumento que facilitaria contratações e poderia aumentar as vagas de trabalho no país. E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, pediu demissão hoje do cargo. Ele deixa o governo para se candidatar a deputado federal na eleição de 2018 no Maranhão. Para o lugar dele, o governo Michel Temer deve nomear o deputado Pedro Fernandes, do mesmo partido. No início de outubro, o ministro Ronaldo Nogueira se envolveu numa enorme polêmica ao editar uma portaria que estabeleceu novas regras para a caracterização do trabalho análogo à escravidão no país. O texto gerou protestos internacionais contra o governo brasileiro e levou o presidente a retomar as regras anteriores, criadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Brasil perdeu empregos com carteira assinada em novembro. Foi um susto. Foi uma frustração até para quem sabe que a economia melhora na velocidade das lesmas. Mas o resultado ruim de novembro significa que voltamos a andar para trás? Não. Primeiro, é preciso explicar que os meses de novembro e ainda mais dezembro costumam ser os mais fracos, mesmo em anos bons. Por exemplo, a indústria contrata gente extra lá pela metade do ano para aumentar a produção para a época de festas. No final do ano, demite. Segundo, a situação do emprego formal continua despiorando. Na comparação com o ano passado, o número de empregos perdidos tem diminuído. Por exemplo, no auge da crise, em maio do ano passado, o emprego diminuía a uma taxa de 4% ao ano. Agora está perto de 0. Ou seja, 2017 deve fechar com quase o mesmo número de empregos formais que 2016. Vamos, enfim, parar de piorar. Sim, chegamos a um nível bem baixo. Perdemos quase 3 milhões de empregos formais em relação ao máximo que tinha acontecido em 2014. Voltamos mais ou menos ao mesmo nível de 2012. Onde a coisa está pior? Como a gente já contou várias vezes aqui, a situação ainda está muito feia na construção civil. Outro desastre do emprego é o Rio de Janeiro. Quase todo o país está para entrar no azul, ter mais empregos. O Rio está longe disso. O Brasil perdeu 170 mil empregos formais em um ano. O Rio, 120 mil. Além da crise do setor do petróleo, o governo do estado do Rio é uma bagunça criminosa, falida, que não paga ninguém. Lá, a desordem se espalhou feito praga para a economia inteira. Boa noite. O comércio eletrônico faturou 8 bilhões e 700 milhões de reais no período do Natal. A Ebit, empresa que faz pesquisa sobre o comércio online, considerou as vendas estimadas para o e-commerce entre 15 de novembro e 24 de dezembro, incluindo o período da Black Friday. Segundo dados da Ebit, este valor representa crescimento de 13% na comparação com o resultado registrado no mesmo período do ano passado. Faz parte da maternidade criar os filhos para que um dia eles ganhem o mundo.
Muitos saem de casa para viajar, casar, estudar em outra cidade ou até em outro país. Mas esse crescimento pode trazer uma certa tristeza, conhecida como Síndrome do Ninho Vazio. Esse foi o tema de uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. É a melhor coisa do mundo. É um amor incondicional. A razão manda criar os filhos para o mundo. Então, um dia, se tudo sair conforme o previsto, será natural que o Inácio e o Pedro deixem a casa dos pais. Quero mais é que eles vão para o mundo, né? Apesar do coração ficar desse tamanho. Eu costumo brincar que quando a gente tem filhos, a gente ganha o ponto mais forte e o mais fraco. Parece que foi ontem que eles estavam lá na maternidade, pequenininhos, chorando. E de repente eles já estão grandes, correndo, brincando, estudando, fazendo arte. Para os pais, o tempo passa muito rápido. E de repente os filhos estão realmente grandes, moços, querem ganhar o mundo, voar com as próprias asas. E deixam para trás um grande silêncio e um imenso vazio. A experiência, quase certa para os pais, foi batizada na psicologia de Síndrome do Ninho Vazio. Um luto do si mesma. Aquela que era tão importante para aquelas crianças. Sem dúvida, se volta a uma situação inicial, quando este casal começava a vida e eram só os dois. E agora são os dois de novo. Para Rita, mãe de 3, é tudo muito recente. Há 4 meses, o Túlio foi morar com a namorada. No mês seguinte, foi a vez do Igor ir embora. Ela acabou internada por causa do intestino que travou. Você pode dormir os 5 na mesma cama, que, aliás, é uma das coisas que eu também sinto falta. É de ter os 5 na mesma cama. Mas eu tô feliz, porque eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente cresce e esse crescimento a gente quer passar para os filhos. Felicidade e tristeza, tudo ao mesmo tempo agora, uma mistura. Desafio também para os filhos. Eu não sabia que ela ia sentir tanto, porque ela sempre foi uma pessoa que sempre falou, crescem, filhos, vocês devem crescer, vão atrás dos seus sonhos, etc. Fomos atrás dos nossos sonhos e acabam saindo de casa, mas assim, não sabia que ela ia sentir tanto. A princípio, o Igor queria que eu viesse morar aqui com ele, só que aí depois que eu vi como minha mãe e meu pai ficaram, eu desisti. Faz 2 anos que a Consuelo aprende a lidar com o tal vazio. E o primeiro passo foi reconhecer que, ok, dói mesmo. Eu pensava assim, eu disse, mas como que essa mãe está sofrendo tanto quando os filhos estão tão bem, né? Ou pela oportunidade que ela está dando para eles. Ai, meu Deus, será que ela não tem outra coisa para fazer? Ou será que ela é tão fraca? Ao invés, eu me encontrei na mesma situação e voltei a muitas delas e fui pedir desculpa. Durante o processo, ela foi fundo. Chorou e sentiu profundamente a tristeza até entender que era a hora de reagir. Ajudou quando ela se deu conta de que sair da dor também faria bem para o Cosimo, que estuda em Milão, e para a Alegra, que está em Nova York. E mais, assumiu que ser feliz era responsabilidade dela e não dos filhos. É me manter ocupada, fazer bastante ginástica, ter outros interesses e, se nada disso der certo, um copo de vinho. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Vorno, todo seu. Neste domingo, 7h15 da noite, embarque numa viagem cultural pelo Oriente com a apresentação especial de Conexão Brasil-China. Assista agora. Todo seu.